Olá, hoje iremos apresentar um dos recursos mais importantes para o processo civil brasileiro, o agravo de instrumentos na forma prática. Nós vamos falar sobre a importância desse recurso, como ele deve ser utilizado para o equilíbrio entre as partes em um processo. Bom, o agravo de instrumento é previsto no artigo 1015 do Código do Processo Civil. Ele é cabível para determinadas decisões interlocutórias, especialmente aquelas que podem causar prejuízo imediato às partes. Para que a explicação fique mais clara, agora nós iremos encenar um caso ocorrido no cotidiano brasileiro. Doutor, bom dia. Bloquearam todas as minhas contas. Fique tranquila, vamos resolver isso. Seus direitos vão estar a salvo. Olha isso, a empresa Alfa transferiu quase meio milhão nos últimos 3 dias e tudo para conta de terceiros, que não tem nada a ver com a atividade da empresa. Sim, e veja, eles acabam de dar baixa em 3 veículos da frota. Tudo indica que estão se desfazendo dos bens para escapar do cumprimento da sentença. Se a gente não agir agora, vão sumir por tudo. Nosso cliente já espera esse dia há meses. Ele sabe que não perde essa causa. Concordo. Vamos entrar com um pedido de tutela de urgência. Todos os elementos suficientes, como prova documental, risco de dano irreparável e, mais importante, o débito já está reconhecido nos autos. Perfeito. Eu redijo essa petição agora. Vamos pedir o bloqueio via desbajude. É a única forma de garantir que, se vencermos, nosso cliente realmente receba. Exato. É o único caminho. Se esperarmos, não sobrará um centavo na conta deles. Então vamos em frente, que a justiça age rápido. Analisando o pedido formulado pela parte autora, verifico de que a empresa ré está se desfazendo de alguns bens, podendo se tornar insolvente. Portanto, determine imediato o bloqueio dos valores em conta bancária da empresa Alfa Limitada, até o limite do débito. Publique-se. Excelente decisão, meritíssimo. Se não houvesse esse bloqueio, dificilmente a gente conseguiria reaver esses valores e essa medida é essencial para garantir nossos direitos. De fato, excelência, a probabilidade do direito está demonstrada pela prova. Não é possível. Como podem bloquear nossa conta sem sequer nos ouvir? Isso vai paralisar nossas atividades, atrasar salários e comprometer toda a operação da empresa. Fique tranquilo, ainda existe recursos, pois além dessa decisão violar os princípios do contraditório e da defesa, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Vamos recorrer imediatamente com o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que podem causar prejuízo grave ou de difícil reparação. No caso que estamos simulando, trata-se de uma decisão que concedeu tutela provisória de urgência, hipótese expressamente prevista no artigo 1015, inciso 1º, do CPC. O prazo para interposição é de 15 dias úteis. O recurso deve ser dirigido ao tribunal, instituído com as taxas obrigatórias previstas no artigo 1007 do PCC. O objetivo nesse caso será obter o efeito superassivo para desbloquear os valores e permitir que a empresa continue funcionando de forma normal. Agora os relatores vão fazer a leitura. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A Alfa, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado que subscreve, vem com fundamento nos artigos 1015 e 1017 do Código de Processo Civil, interpor o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Civil da Comarca de São Luís. No processo de origem, o juiz da qual preferiu liminar de bloqueio imediato de valores em conta de agravante, sem prévia oitiva, causando imenso prejuízo à continuidade de suas atividades. A empresa possui mais de 50 funcionários, depende de capital de giro e com medidas encontra-se impossibilitada de honrar salários e compromissos.
O recurso é cabível, por se tratar de decisão interlocutória que concedeu tutela provisória, hipótese expressamente prevista no artigo 1015, inciso 1º do Código de Processo Civil. Além disso, está presente os pressupostos de admissibilidade recursal, tempestividade, preparo e regularidade formal. Não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A mera alegação da parte autora não comprova o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O bloqueio imediato, sem contraditório, caracteriza a medida excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e do devido processo legal. Requer-se, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar o imediato desbloqueio das contas da agravante. O perigo de dano é evidente, diante da paralisação das atividades da empresa. Diante do exposto, requer-se 1. A concessão dos efeitos suspensivos. 2. A intimação do agravado da contrarrazões. 3. Ao final, o provimento do recurso para revogação das decisões agravadas, reconhecendo-se a ausência dos requisitos de tutela de urgência. Excelências, a decisão agravada ela representa verdadeiro risco de inviabilizar uma empresa, que gera movimento à economia local. A liminar concedida sem contraditório deve ser revestida, pois não se pode admitir que medidas tão gravosas sejam tomadas sem a comprovação efetiva dos requisitos legais. Considerando os argumentos expostos, eu voto pelo provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para desbloquear as contas do agravante. Acompanho o relator, a medida foi desproporcional e sem fundamentação robusta. Também acompanho o recurso provido por unanimidade. Percebemos que o agravo de instrumento tem papel fundamental para corrigir decisões que possam causar prejuízo imediato. Embora o artigo 1015 do CPC limite as hipóteses de cabimento, o STJ admite chamar a taxatividade mítica, ampliando o uso de agravo em situações excepcionais. E com isso, encerramos nossas apresentações. Esperamos ter demonstrado de maneira prática e didática a importância do funcionamento do agravo e instrumentos do processo civil. Após a decisão do tribunal, a empresa Alfa LTDA pode retomar suas atividades, pagando seus funcionários e reorganizar o seu fluxo financeiro, mas a decisão sobre a dívida principal ainda continua no processo de origem. Embora tenha perdido nessa liminar, ainda acredito no nosso direito. Vamos apresentar novas provas e buscar uma sentença favorável. É justo, agora temos a oportunidade de nos defender de forma mais adequada, garantindo o devido processo legal. Mas lembre-se, o direito civil ele não busca apenas punir ou dar razão a uma das partes, mas equilibrar os direitos, evitando prejuízos desnecessários até que o mérito seja analisado. O agravo de instrumento é um recurso previsto no artigo 1015 do Código do Processo Civil. Ele serve para impugnar decisões interlocutórias, ou seja, decisões do juiz que não colocam fim ao processo. Mas atenção, só cabe agravo de instrumento nos casos expressamente previstos em lei ou hipóteses que causam lesões graves que é difícil de reparação. 3 exemplos de agravo são decisão sobre tutela provisória, rejeição de alegação de convenção de arbitragem e exibição de documento ou coisa. O tema foi objeto de julgamento pelo STJ. No tema repetitivo 988, a Corte firmou entendimento que o rol do artigo 1015 é taxativo. Admite interpretação extensiva e mitigada. O rol do artigo 1015 do CPC é a taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, se a decisão causa prejuízo imediato ou risco de parecimento de direito, o agravo pode ser admitido, mesmo que o caso não esteja expressamente no artigo 1015. Quer uma dica prática para não errar com o seu agravo de instrumento? Primeiro, sempre analise se há urgência ou prejuízo irreparável. Segundo, busque jurisprudência atualizada para embasar a possibilidade de interposição. Lembre-se, o prazo é até 15 dias. O artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, fala sobre isso.
E o recurso precisa ser bem fundamentado e com peças obrigatórias. O artigo 1017 fala sobre isso. Vamos ver agora alguns exemplos práticos de como os tribunais têm aplicado esse entendimento. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o agravo é aceito contra decisões que indeferem por não produção de provas. Mesmo não previsto expressamente no artigo 1015 do Tribunal de Justiça, entendeu que havia uma urgência de risco de cerceamento da defesa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o agravo contra indeferimento do pedido de chamamento ao processo. Aceito com base na interpretação extensiva, pois se tratava de questão que impactava diretamente na estratégia processual. No STJ, o agravo contra a decisão que nega a modificação de competência. O STJ vem admitindo o agravo em casos de incompetência absoluta, mesmo fora do rol. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor sobre o agravo de instrumento na prática com a jurisprudência que a gente acabou de passar para vocês. Vamos agora relembrar tudo que aprendemos com a apresentação teórica e prática das duas equipes em um breve resumo. O agravo de instrumento previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil é um recurso utilizado contra a decisão interlocutória que podem causar prejuízo imediato ou de difícil reparação à parte. Quando cabe o agravo de instrumento, tutela provisória, liminar, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça, exibição ou produção de prova, indeferimento do pedido de modificação do ponto passivo, inclusão ou exclusão da parte. Outras hipóteses previstas no artigo 1015. Atenção! Se não estiver previsto no rol do artigo 1015, a parte deve aguardar o julgamento final para recorrer, salvo situações urgentes. Teoria da taxatividade mitigada. Peças obrigatórias do agravo. Artigo 1017 CPC. Petição do agravo com razão de recurso. Cópia da decisão agravada. Certidão da intimação da decisão ou documento equivalente. Procuração do advogado. Petição de contestação, se houver. Outros documentos necessários à compreensão do recurso. Nota. Em processos eletrônicos, muitas peças já estão no sistema, podendo ser dispensada a juntada. O prazo para interpor é de 15 dias úteis, contados a intimação da decisão. Tramitação. Protocola-se diretamente do Tribunal de Justiça. O relator pode negar seguimento, solicitar informações, conceder ou negar efeito suspensivo, e ao final julgar o mérito do recurso. Erros comuns a evitar. Não juntar peças obrigatórias, perder o prazo, protocolar na instância errada, recorrer da decisão que não admite agravo.